quando acelera, ela se comporta melhor. Tá outra moto, não tá? Tá alta, escura mais. A sua, se você acelerar, ela flutua. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Floriano, no estado do Piauí. Estamos ao lado do Maranhão, poucos metros aqui da divisa, que é o Rio Parnaíba. Estamos no Hotel Bragança, aqui é o quartinho simples, esse aqui é o Le Capel. E aí, Le Capel, já foi olhar as motos. O cara pulou da cama e abriu a porta e saiu. Preciso sair. E voltou com a notícia das motos. E aí? Bom dia, pessoal, mas tá tudo certo. Agora vamos tomar um café da manhã e arrumar toda essa bagagem aqui nas motos e seguir para a Transamazônica para mais uma etapa. Agora vamos tomar um café e depois arrumar toda a bagunça. Olha o Francisco aí. Isso aí, pessoal. Aqui a pracinha central de frente pro hotel. Francisco, né? Falou, Francisco. Falou. O estacionamento é aqui do lado. Arrumar a bagagem agora. Aqui, ó. Mochila nas costas e aqui na frente. Pessoal, agora nós vamos ver o nível de óleo aqui da boneca. O engraçado é que a minha moto não estava vazando, né? E o óleo aqui no compartimento diminui o nível. E a moto do Lê vazou pra caramba e o óleo da moto dele fica aqui no gargalo. E agora, quem poderá nos explicar isso? É quem vos filma. Agora você explica aí, passei a bucha pra você. Então o que eu tô entendendo é que a bomba da moto do Thiago, ela já não tá tão boa de retenção, tá funcionando o bombeamento normal, mas a retenção não é tão boa e é ela que, de certa forma, mantém o óleo no reservatório. Então, durante a noite, esse óleo escoa lá pro cárter e não fica no reservatório. Quando eu falo reservatório, o que é, né? É essa situação aqui, ó, porque a Teneré é cárter seco, né? O óleo não fica no motor, ele fica no reservatório. E aí, conforme a necessidade, quando se liga o motor, ele é bombeado para os pontos específicos. Então, isso é uma moto com cárter seco. O óleo fica no reservatório. Então entraram 800 ml, é um volume considerável. A gente sabe que o óleo tem que ser medido com a moto quente, mas ontem, quando nós chegamos, nós vimos e estava realmente baixo o nível de óleo. Agora, por falta de óleo, que ela não vai parar. E, pessoal, a facilidade aqui, ó, de colocar essa mala. Quando você chega no lugar, você coloca no corpo, fica mais fácil de transportar. E aqui cabe direitinho aqui no banco. Aqui eu vou passar uma outra fita. Aí, ó, tudo montado, spot ligado e a bagagem ficou assim, ó. Jaqueta, barraca e Teneré veia de guerra. Pronto! Fiz a atividade física diária. Bora começar mais um dia pedindo a proteção de Deus, 7h30 da manhã de uma segunda-feira. Falou? Eu acho que é o caminho errado. É ao contrário. Pra cá. Vamos atravessar agora aqui a divisa. Piauí, Maranhão. A moto já está abastecida. Abastecemos ontem. E a ideia hoje é chegar em Riachão, no estado do Maranhão. Lá tem uma cachoeira muito bonita. Na verdade é o poço, né? Chama Poço Azul.
E dependendo do horário que a gente chegar, a gente pode aproveitar. Infelizmente a gente não consegue parar em todos os lugares. Como eu já falei em outros vídeos, o objetivo aqui é atravessar a Transamazônica e temos um certo prazo para isso. Esse GPS aqui tá certo, será? Vamos seguir o que ele está dizendo aqui. Nós temos um prazo para isso e ao mesmo tempo vamos tentar aproveitar aí as belezas que aparecem aí durante o percurso. Aproveitar esse início de dia para falar dos apoiadores do canal. Se você precisar de um seguro para sua moto nova, moto usada, fale lá com o Eduardo da BNP, ele vai fazer uma cotação para vocês. A minha moto, tanto essa quanto a 800, tem o seguro feito por eles. Seguro viagem, você vai viajar, é importantíssimo ter um seguro viagem, né? Que ele tem cobertura com algum problema de saúde que você tenha durante a sua viagem, algum acidente. E é um valor acessível para o benefício que se tem para fazer uma viagem. Então, se você entrar no link aqui da descrição, no final da compra você coloca o meu cupom THI Noronha. E por fim, os baúletos Alltrax. São baús resistentes. Já peguei muita terra na estrada de terra off-road, tanto na 800 quanto com essa moto, e os baús se mostraram bem resistentes. Não entrou água nas chuvas, nos alagados que eu entrei, e a bagagem fica segura. E para finalizar, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Lembrando que todos os vídeos são gratuitos. Essa é uma ferramenta do YouTube na qual eu disponibilizo os vídeos antecipado para os membros. Mas no dia determinado ele vai ser liberado para todo mundo. E agora vamos atravessar aqui a ponte sobre o rio Parnaíba, que faz a divisa de estados. Essa já é a BR-230. E o rio tá aqui, ó, na frente. Tá tendo uma festa aqui muito famosa chamada Vaquejada. Só que tá do lado de lá, do lado do Maranhão. Dia lindo de Deus. Iniciando um calorão, quilômetro zero da BR-230 no Maranhão. Ontem nós tiramos a foto aqui. E aqui o rio Parnaíba. Olha aí. Acho que é Barão o nome dessa cidade, do lado do Maranhão. Vamos ver o que está escrito aqui. É isso mesmo, Barão de Grajaúma. Não, de Grajaú. Então essa BR, ela passa por diversas cidades. Então onde acaba travando um pouco a viagem é quando ela passa dentro das cidades, e aí tem várias lombadas, né? Tem que ir devagar, tem bastante caminhão. Mas fora isso ela tá boa, ainda tem alguns quilômetros de asfalto até chegar à parte que começa realmente a terra. Já de manhã é muito bom. O clima é bem agradável. A viagem rende mais de manhã, né? Por isso que eu gosto de levantar cedo e sair o mais cedo possível. Ainda mais em lugares quentes, né? Olha lá. A visão aí da Teneré pra vocês. Motor. Como que tá a corrente aí? Me falem. Precisa esticar? Ou tá bom do jeito que tá? Depois vocês deixem aí nos comentários. Eu acho que tá bom. Não precisei esticar ainda. Corrente da RK. E o Lecapel tá aí atrás. Firme e forte com a tenera dele. Olha lá. Agora de bico novo. Bico remendado, mas tá inteiro pelo menos, ó. Olha lá. É, pessoal, isso aqui é BR-230 Transamazônica.
Projeto de ponta a ponta. Esse aqui é o município de São João dos Patos. Já rodamos 100 km hoje, 8h43. Hoje, lembrando, não sei se eu já falei, é uma segunda-feira. Eita, morreu. Pegou. Ela ficou com medo e pegou no botão. A hora que tiver fácil, a gente pode até comprar 1 litro de óleo em algum lugar para garantir, né? Em alguma dessas cidades que a gente vê assim Acho que a gente vai chegar antes das 3. Vai. E essa aqui é a cidade de Pastos Bons. Uma cidade para todos. Essa estrada aqui lembra muito a estrada de Mato Grosso. Tem bastante plantação. Mas estamos no Maranhão. Tem gente que fala, comenta nos meus vídeos: ah, mas você passou pela minha cidade e não falou. Agora vocês imaginem eu atravessando a Transamazônica, quantos municípios que não tem. Mais de centenas, né? Então daria um vídeo só falando, essa aqui é a cidade tal, essa aqui é a cidade tal. Aí vira um vídeo maçante. Então, aleatoriamente eu ligo a câmera e falo: ah, esse aqui é o município tal, igual eu fiz agora. Vamos ver se nesse caminho a gente passa por um lugar que venda óleo. Tem que sempre andar com óleo, né? Viagem de Teneré. Ali, ó, Mobil, Castrol. Mobil já serve para completar, né? Então, para completar serve? Ah, quem sou eu para dizer que não serve? Se eu tô com Leica Peritos aqui. Compramos 1 litro de óleo aqui só para garantir. Agora ela não pegou. E vamos seguir. E agora? Vamos pra lá, que ali dá pra ir pro outro lado. Aí, ó, quilômetro 142, dá 230. Aí, ó, parece ou não parece as estradas no Mato Grosso? Ó. Nós estamos pegando um vento aqui impressionante. Olha as folhas saindo de um lado pro outro. Estamos andando inclinado, ó. Parecendo que estamos indo lá pro Ushuaia, na Ruta 3. Vento lateral mesmo. Passa o caminhão, dá até uma turbulência. Vou tentar ultrapassar esse caminhão aqui. Oba! Achei um container bonito ali para tirar uma foto. Vou voltar ali. Brasilzão velho de guerra. Esse pedaço da Transamazônica não tinha passado ainda. Agora eu vou mostrar para vocês como que se limpa uma teneré. Você vem aqui no algodão, pega direto da fonte, vem na teneré e limpa. Limpa o excesso de óleo.
Tem que ter o tratamento adequado, né? Aí, ó. Vê se BMW tem esse tratamento. Não tem. Ó, paramos aqui para tirar uma foto. Quilômetro 230 da BR 230. Agora vamos seguir. 275 quilômetros rodados no dia de hoje, sem abastecer, ou seja, ela rodou tudo isso sem entrar na reserva. Agora vamos abastecer a motoca aqui. 11h22. Aí, ó, Carolina, 298 quilômetros. Chapada das Mesas. O lugar que nós pretendemos ficar hoje também faz parte da Chapada das Mesas, Riachão. 6,49 o litro. Boa tarde, bom dia, tudo bem? Completar a gasolina comum. É que eu vou pegar a chave que tá aqui no bolso ainda. Pronto. Isso, por favor. Entraram 17 litros para 275 quilômetros. Ela fez uma média de 16,2. Eu tinha uma autonomia aí para rodar no mínimo 350 quilômetros. Agora qual que é a ideia? Vamos rodar mais um pouco. Agora são 11h30. Para adiantar um pouco desses 200 quilômetros, a gente para comer alguma coisa e depois segue para o destino. Já estamos nos aproximando do quilômetro 300, Sambaíba e Loreto, limite dos municípios. E vamos ter que tirar foto, né, para comprovar o desafio dos fazedores de chuva. O desafio se chama Rodoviário BR-230. Então tem que tirar foto nas extremidades, nas divisas de estado, e quando o estado possui mais de 300 km de BR-230, tem que tirar foto a cada 300 km. Ainda bem que tem uma entrada aqui, ó. Vamos almoçar aqui. Braveza. Esse aqui é o assado de panela. R$22 o prato feito. Então almoçamos. Ó a chorona aqui, ó. Agora que ela para, essa aqui começa. Com aquela música do Teodoro Sampaio. Tchau! Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Agora são 13h06. Vamos sentido ao Poço Azul, lá em Riachão, Chapada das Mesas. Esse aqui é o município de Balsas. Vou pegar aqui à direita e ir sentido Riachão agora. Já estamos a 20 km de Riachão. Então nesse trajeto de 20 km entre este ponto e Riachão vai ter um acesso aqui para a direita para a cachoeira que nós queremos visitar. Não sei se lá tem lugar para dormir ou se é acessível. Quando chegar lá a gente dá uma olhada. Deixa eu ver se é aqui. Encanto Azul. Encanto Azul. Volte para Riachão. Entrada Posto Trevão. Entrada só para carro 4x4. Vamos seguir um pouco mais. Ó, aqui é quilômetro 454. E aí ali no posto Trevo, pelo que está escrito na placa, é a entrada convencional. Vamos ver. Ah, é pra cá, ó.
É aqui mesmo. Agora eu tô me lembrando. Eu vim aqui há 10 anos, exatos 10 anos, com a Sertão. Tinha uma parte de terra, não sei se ainda continua, mas quando eu vim estavam asfaltando esse pedaço aqui. Então, pessoal, saímos aqui, ó, da estrada asfaltada e agora tem aqui, ó, 15 quilômetros o Poço Azul. E se eu não me engano, uma distância um pouco maior no Encanto Azul. Ambos ficam aqui desse lado. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Também não dá para tentar abraçar o mundo, né? Porque agora são 3 horas da tarde. Vamos ver o que dá para fazer. Se a gente visita um só, se é possível de se visitar os dois. De qualquer forma, ambos são um espetáculo. Costela de vaca. O amortecedor tá com problema, ele parece que tá sem retorno. Não sei se vazou o gás. É muito peso por esse amortecedor suportar os baús, mais o meu peso. E o poeirão, tem um carro na frente. Vou comer poeira. Daqui uns 5 minutos, se você quiser parar, eu deixei aquela câmera ligada, tá? Pra não gravar muito. Testando a moto do Le Capel aqui. O guidão dele é diferente, bem mais para perto do corpo. Dá uma vibrada também, mas é diferente. Dá para perceber que a moto dele é um pouco mais leve. Deixa eu ir um pouco mais rápido só para ver aqui. Não, quando acelera ela se comporta melhor. Ela copia mais o terreno. Não, tá outra coisa. A minha praticamente tá só na mola mesmo. Parar numa sombra. Tá outra moto, não tá? Tá alta e tudo mais. A sua, se você acelerar, ela flutua. Ela tá mais baixa também, Mas beleza, eu já consegui ter uma ideia de diferença. Voltei pra China. Olha o areião. Tem 2 motos ali na frente. Sambando. Olha os motoca aí. Ícaros Motoclube. Mais uma bifurcação. Acho que chegamos em um dos lugares aqui, ó. É isso mesmo, esse aqui é o Poço Azul. Aí mais 7 quilômetros tem o Encanto Azul. Mais 6, ó. Bom, pessoal, R$90 a entrada aqui. E é realmente isso. Esse daqui é o Poço Azul. Tem cachoeira e outros atrativos aqui dentro. E o Encanto Azul são 6 quilômetros mais pra frente. Só que agora são 3h30. Nós vamos aproveitar esse daqui só. E aí voltar antes. Tem hospedagem aqui, mas a mais simples custa R$650. Tá certo que tá incluso a entrada, né? Mas mesmo assim fica caro pra ficar aqui.
Dessa vez eu lembrei de fechar a torneirinha. Aí, as motocas vão ficar aqui. Olha esse sol. Olha esse sol. Le Caperitz. Le Caperitz é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Para quem acompanha uma holandesa chamada Noralie. Lorota desse carinha aqui. O Noralie, que está viajando com uma Teneré, ela reformou com um cara chamado Moritz. Eu diria, não sei se o Le Capel também, que é um dos caras que mais entende de Teneré no mundo, né? Ah, com certeza. E ele é lá da Alemanha. Então a Noralie tem o Moritz para arrumar a moto dela. E eu tenho Le Caperitz. Agora vamos procurar a trilha aqui, senão a gente não vai aproveitar nada. Fazer uma trilha, agora deve ser umas 4 horas da tarde. Olha, segunda-feira, um monte de gente voltando. Aí, pessoal, não filmei a chegada, mas olha só que lugar sensacional. Pena que o sol já não tá batendo aqui, ó. Imaginem o sol batendo nessa água cristalina aqui, ó. Tem mais de 5 metros aqui. Vai pular lá, Le Capel? Ou vai entrar primeiro? Quer que eu já vou? Fica aí. Tem que eu já vou lá. Olha só, não é que o rapaz pulou mesmo? Ei, pessoal, olha só, hein? Que paraíso. Aqui deve ter uns 5 metros, ó. Poço Azul, aqui na Chapada das Mesas. Olha, Caperitz. Olha lá, ó. Vai fazer arte já. Olha um buraco aqui na pedra. O homem das cavernas vai buscar conhecimento das Tenerés. Enfia a câmera ali d'água. Aí, pessoal. Le Capel. É, pessoal, 4h30, a hora de pegar a estrada, senão vamos pegar a parte de terra à noite. Alô, boa noite. Boa noite não, boa tarde. Boa noite, 4h30 da tarde, tô dando boa noite por cá. Ai, caramba. Essa aqui é a cachoeira de Santa Bárbara. Beleza? Vem só. Grandiosidade. Quase que eu vou pro chão. Ó. Isso é Chapada das Mesas. Bora! Partiu! Que dia sensacional, pessoal! Opa, quase que eu caio. Agora são 5 horas da tarde, 500 quilômetros rodados, um fim de tarde top das galáxias aqui em Riachão, no Poço Azul. Não conseguimos ver o Encanto Azul, mas aqui já valeu a pena. Agora tem uns 30 quilômetros para chegar em Riachão, sendo que 15 de terra.
Dia lindo de Deus. Olha a poeira que nós vamos pegar aí, ó. Acabou de sair um carro, ó. O Encanto Azul tá a 6 km pra lá. Comeu uma poeira. Olha o areião. São uns trechos e tem costela de vaca, ajuda a dar uma aderida na... Segura peão no Nordestão. Estamos nos aproximando aqui do fim da parte de terra, a 14 quilômetros de Riachão. Sucesso total. Chegamos no asfalto. As caminhonetes que trazem o pessoal, né? Estrada. Chega lá em Riachão, eu volto com vocês. Achamos uma pousada aqui no caminho, tá a 2 km do centro. De repente, se tiver alguma coisa para comer por aqui, por que não? Pronto, pousada encontrada. E é? Ô Teneré, eu tô cansado, meu. Pousada Alvorada. Olha. Qual que é? Ali? Deixa eu já fechar essa torneirinha para não esquecer. Rapaz, melhorar estraga. Bom, pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui, devidamente aqui hospedados. As motos estão cansadas, vão descansar um pouquinho, que amanhã tem mais. Le Capel, o dia de hoje valeu para você? Muito, valeu muito, valeu muito. Então, amanhã tem mais aí uns 500 quilômetros de Transamazônica. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha, e o Leica Peritz. Le Capel.